Pois é, estamos de volta com o nosso programa Me Conta Aí, rapaz. Me Conta Aí, esse podcast que dá vozes às pessoas invisíveis. Mas pera lá, Ari, ninguém é invisível. É sim. Invisível ao poder público, invisível à sociedade. Tem muita gente com grandes testemunhos, mas que ficam só para eles. Sabe por quê? Porque ninguém dá ibope para eles. Ninguém dá espaço para ele. Meu pai, ele dizia assim: o verdadeiro trabalhador é o catador de caranguejo. Ninguém pede a um catador de caranguejo para ser entrevistado. Aí esses dias fizeram uma festa, um restaurante, não foi? Fizeram uma festa do caranguejo. Sabe quem não estava lá que deveria estar lá? O catador de caranguejo. Como é que se faz uma festa de caranguejo e a pessoa que vai tirar o caranguejo não é convidado? O principal, né? O principal. Então eu estou aqui com meu amigo, meu irmão, pastor Cláudio. E aí, pastorzão, como é que você tá? Bem, graças a Deus. Melhor agora, né? Eita glória. Cláudio, me conte aí. Como é que Pode está você? perguntar. Como é que você está, meu irmão? Eu tô bem, graças a Deus. Hoje, bem melhor. Na luta, né? Eu me considero uma pessoa de superação por tudo que já passei, porque realmente a história é longa e se eu for falar tudo, acho que não vai dar tempo. A gente ia escrever um livro aqui. Olha Mas não só, é fácil. eu gostei dessa ideia. Desde viu? a época que eu saí da minha cidade capital, né? Lá de Penedo, Alagoas. Tu é alagoano? Alagoano. Vim pra cá só com a fé e a coragem, com o intuito de trabalhar Uau. em Aracaju. Não tinha família aqui, mas graças a Deus consegui me adaptar, porque o intuito era trabalho. Documento na mão, procurar trabalho. E Deus, graças a Deus, Ele não me abandonou. E eu tive a oportunidade de desenvolver e crescer nessa cidade, que hoje eu chamo a minha cidade capital. Ainda falta, sabe o que, pastor? O título de cidadão sergipano. Ei, rapaz, vamos trabalhar para esse negócio acontecer. Vamos trabalhar. Os Tá vendo como cantores famosos chegam aqui, pouco tempo canta 2 vezes, já tem o título de cidadão sergipano, aracajuano, e a gente mais de 30 anos, vai fazer 30 anos já que eu tô aqui quase. Rapaz. Eu cheguei em 95, então 26 anos agora. Não, vamos trabalhar para que esse título de cidadão aracajuano aconteça. Olha, negócio fechado, vamos trabalhar em cima disso. Vamos. Esse título vai chegar. É merecido, né, pastor? Merecido. Que história linda, vamos conversar. Vamos começar por essa história. Então você é de Penedo, veio para Aracaju, Isso. puxando a cachorrinha. Exatamente, só com a bolsa, roupa, documentos e com o propósito de trabalhar. O caráter sempre, por quê? Porque o meu intuito era conseguir me adaptar aqui, conseguir um emprego, conseguir recursos para poder ajudar a família lá. Então foi isso que eu fiz, que eu consegui depois de um mês, porque quando não tinha família por aqui, eu tinha que ralar. E o primeiro emprego não foi fácil para conseguir. Foi através de uma carta de apresentação, né, através da prefeitura, que eu consegui trabalhar. Adivinha onde o primeiro emprego, pastor? Na torre. Na torre, Primeiro sério? emprego foi catando lixo, limpando na rua. E daí foi Não desenvolvendo. é vergonhoso. Não, é vergonhoso. pra mim é digno. É digno. Eu já vendi, já fui camelô, já fui vendedor de pastel, tudo. Bicicleta cargueira, vendia na rua, vendedor ambulante, já fiz de tudo um pouco. Além dos serviços mais pesados que eu fazia lá antes de vir para cá. Entendeu? E ganhando muito pouco. Eu trabalhei em usina de cana, então era serviço pesado. Lá em Penedo ou aqui? Em Penedo. Aí depois que eu cheguei aqui, eu fui conseguindo outros empregos em outras empresas. Mas o primeiro mês para me adaptar, eu fiquei sem ter onde morar. Eu dormia realmente na rua, passei esse relento. Olha só. Dormia nas calçadas, pedia para se alimentar. E eu não tenho vergonha de dizer isso porque faz parte da minha história. Sim. Entendeu? Não é uma história Não é vergonhoso. vergonhosa você contar aquilo que você passou. Mas, graças a Deus, depois que a gente vai... Era vergonhoso se depois de 30 anos você tivesse lá do mesmo jeito. Exatamente. E Deus me honrou até hoje. Não me desamparou. O que eu pedi a Deus aconteceu exatamente como eu pedi. Ainda não é tudo que eu quero, porque Deus nunca dá tudo que a gente quer no tempo que a gente quer. Sim. Ele tem um processo.
Então é esse processo que eu ainda aguardo para que aconteça, né, algo mais que Deus está preparando, eu creio. Mas o que eu pedi, família, minha casa, né, um carro que eu precisava para me locomover, não é luxo, mas é uma necessidade. Sim. Tudo isso Deus me deu, emprego. Eu ficava nas calçadas, às vezes nas praças, sentado, pedindo a Deus, Senhor, eu preciso de um emprego, a primeira coisa. Em seguida, que o Senhor me consiga uma pessoa como uma companheira para a gente poder viver, e uma família. E tudo isso aconteceu antes mesmo de me tornar pastor, depois de um certo tempo, né, que eu não era convertido na época. Então, Passei por esse processo e você ainda não era convertido. Não era convertido quando chegou aqui. Mas como se Deus já tinha um propósito. Sim. Entendeu? Eu não era, porque eu venho de uma linhagem católica, né? Meus pais, família, minha mãe e tudo. Mas depois de um certo tempo eu comecei a perceber que a vida era diferente, tinha outras coisas mais para viver e viver bem melhor do que eu vivia. E foi isso que E aconteceu. como é que foi essa virada de chave para você com relação à sua vida cristã? Como é que foi essa virada de chave? Transformadora. E Você olha, tinha que idade quando aconteceu isso? pastor, eu não lembro, tinha uns 20... Não, tinha uns 30 anos mais ou menos. 30 anos de idade. Quando Transformação. você conheceu Cristo, Cristo. Depois eu fui para a igreja, a minha esposa, a gente já estava, o nosso relacionamento, né? Devido à minha convivência, devido à forma que a gente vivia, né? Ainda não cristão, ainda não frequentando a igreja, eu tinha vício da bebida, né? E isso estava me atrapalhando muito na época. Por quê? Porque para mim, se eu trabalhava, eu precisava usufruir do dinheiro, e esse dinheiro era sendo destruído realmente na bebida e estava trazendo um desgaste. você era parceiro da Ambev. Por aí. Escravo da Ambev. Exatamente. E outras coisas Funcionário fortes, sem salário. com certeza. Ou seja, isso estava destruindo realmente nosso relacionamento. Com certeza. E foi na fase do nascimento de minha filha, praticamente, né? Porque ela tinha acabado de nascer. Tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, um casal. Tenho uma de 19 anos e um de 9 anos. Depois de 10 anos, minha filha é um milagre, né? Ela nasceu prematura de 6 meses. Então, ficou 70 dias ali no Hospital Renascença. Para minha sorte, a gente tinha um plano na época, eu trabalhava na Santista, já. E aí, ela ficou internada 70 dias. Rapaz. E pequenininha, nasceu com 900 gramas. Cabia na palma da mão. Deixa eu lhe contar uma coisa. A diretora que está lá cortando agora essas imagens aí, a Dona Alicia, minha filha que está com 21 anos, nasceu com 6 meses, chegou a pesar 750 gramas. Milagre vivo. Passou 25 dias na UTI da Renascença. Pronto. Semelhante a história. Rapaz, Todo dia eu que ia coisa, lá. viu? E olha, mais uma. Minha Olha, esposa... só acontece isso com cristão. É verdade. Minha esposa Só acontece isso com cristão. não pôde amamentar porque não teve leite. Aí eu ia todos os dias no banco de leite, pegar aquela quantidade de leite e levar lá no hospital. Foi um processo realmente difícil, mas eu olhava assim e dizia, vale a pena. Que lindo, varão. Eu me emociono, pastor, porque a minha filha é um orgulho hoje. Ela tem base, ela foi criada com muita luta, da classe, assim, nas condições que a gente tem, mas foi criada da melhor forma, com educação, respeito, princípios básicos, né? Porque ela já nasceu na igreja. Quando ela nasceu, eu tinha acabado de me converter. Ela cresceu dentro da igreja. Fez toda a diferença para ela, né? Toda a diferença. E hoje é uma menina abençoada. Né? Abençoadíssima. Passou no Enem, vai fazer faculdade. Psicologia ela escolheu. Que lindo. E está trabalhando no supermercado, numa rede de supermercado agora, recente. E Deus está honrando. Então, O mais lindo ainda é ver sua emoção, varão. Sinceramente. mas é a realidade, né? Aquilo que a gente viveu. Que realidade bonita, né? E que valeu a pena a gente lutar por uma vida, né? É, com certeza. Para tirar ela Nossos do filhos são hospital. nossos tesouros, né? Exatamente. Nossos tesouros, é. Quando ela ia para tirar do hospital, tinha que estar com 2 quilos no mínimo.
E ela estava com 1,8 kg e eu já queria levar para casa, porque eu já estava ansioso para a gente passar a virada de ano com ela ali. Sim. A médica disse, ó, podem até levar, mas tem que assinar um termo de responsabilidade. Eu assino. A gente assinou o termo, se responsabilizou e graças a Deus tá aí uma moçona Deus cuida. nos dando orgulho, inclusive em tudo. Estudiosa, educada, respeitosa, Cara. trabalhadeira. Então, é um exemplo de vida e eu sempre procurei dar o meu melhor nas condições. Ou seja, eu dei para ela aquilo que eu não tive. Sim. É uma coisa que é importante a gente falar, porque às vezes você diz, não, como é que eu vou cuidar de fulano, que eu vou dar amor para ciclano, que eu vou ajudar fulano, se eu nunca tive isso. Mas se Deus te dá essas condições, né? Se Deus quisesse que você não fosse importante na vida de alguém, entendeu? Ele não colocaria situações difíceis para você resolver. Então, às vezes a gente pede e aí Deus te entrega. Mas aí você tem que fazer a sua parte. Eu não tive essa base família. Sim. Meu pai bebia muito, batia na minha mãe, chegava em casa. Quando ele chegava na porta, a galera já... Parece que era uma ordem daquela geração, né? Bater em mulher, né? Era desse jeito, infelizmente. Cara, todo mundo aprendia a mesma coisa, né? Mas assim... Toda a família quase tinha isso. O vício levou a isso. O vício da bebida é que fazia ele ficar assim, porque ele sem a bebida ele era uma pessoa. Depois da bebida ele se transformava. Então o inimigo ele age no vício, seja da droga, seja da cachaça, seja do que for. Então ele aproveita isso como uma estratégia para as pessoas que acabam absorvendo, como eu quase seguia esse caminho. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu segui o mesmo caminho. Aí se concretizaria aquela maldição que está escrito em Êxodo 20, né? Que fala que Deus vê ou Deus visita a maldade dos pais, né? Nos filhos até a terceira e quarta geração. Então essa maldição hereditária eu poderia ter carregado, mas em nós, como cristão hoje, a gente pode quebrar essa maldição. Então foi isso. Depois da conversão, ela foi para a igreja na primeira semana, aí na segunda semana já me convidou. Aí eu tava bêbado no dia. Fui para a igreja do jeito que eu tava. E no dia do apelo, no dia que eu fui, primeiro dia que fez feito o apelo, eu lembro que o pastor, o apóstolo, foi o apóstolo Augusto na época. Sim. Foi lá na igreja dele, grande, igreja enorme. Estivemos lá, tem mais ou menos no carnaval a gente teve lá. Pronto, então foi um canal realmente de transformação aquele dia. E de lá para cá, até hoje. Bebida, tá tudo vendo? acabou. Tá vendo aí, apóstolo Augusto? Uma semente que Deus te usou para estar esse homem de Deus aqui com a gente hoje. Aí. Como é bom, sabe, ouvir isso. A gente percebe na sua vida que você tem um nível de conduta ilibada, pastor Cláudio. Você é um dos poucos amigos que eu posso chamar de amigo, porque eu vejo em você muita seriedade. Você é um homem sério. E todo um homem que é sério, eu acredito nisso, que Deus coloca grandes projetos. Verdade. Então, grandes projetos vêm por aí em função dessa seriedade que a gente tem. Mas me diga uma coisa. Me conte um momento que foi, fora esse, que foi muito lindo agora ter você contado, mas me conte um momento que foi muito assim, de dor na sua vida. Teve algum momento de dor na sua vida assim que foi muito forte? Teve alguns momentos que realmente até hoje a gente sente, apesar que a vida continua, mas foi a perca de meus pais. Primeiro meu pai faleceu, de infarto, depois minha mãe ficou em depressão, ficou acamada, e eu precisei trazer ela de lá para cá, ficou 4 anos comigo, eu cuidando dela. Ela, graças a Deus, chegou a se recuperar, tomava banho sozinha, ficou acamada na época, e depois a gente começou a cuidar. E ela teve antes de falecer, ela teve essa dádiva de Deus de se recuperar. Mas isso foi para mim uma grande dor realmente, porque pai e mãe... Tem muito tempo? Já tem algum tempo já. Então depois disso aí perdi minha irmã. Então a família, né? E tudo de doença. Meu pai foi infarto, minha mãe tinha problema do coração e outros problemas mais. Então acabou falecendo, diabetes e essas coisas. Então, minha irmã também uma doença que só Jesus na causa.
tal do câncer de mama. Então foi triste para mim perder pessoas que eu amo, né? Sim. E é que a gente nunca esquece. Então é um momento difícil realmente que a gente superou. Se eu fosse uma pessoa que eu não tivesse um equilíbrio, né, eu peço sempre a Deus sabedoria, paciência para conseguir lidar, porque eu sempre fui como se fosse o cabeça da família, assim, entendeu? Sim. Tudo que precisava para resolver, quando alguém precisava de alguma orientação, alguma ajuda, ia lá em casa, a gente acolhia, a gente orientava, entendeu? Então a gente tinha, os meus pais também sempre tiveram, antes de falecer, eles sempre diziam que eu era a pessoa que estava ali realmente para fazer a diferença. Bom, a gente ouviu agora um fato ruim, né? Mas e uma coisa muito boa que aconteceu na sua vida? Muito boa a transformação da minha vida, pastor. A transformação, a família que Deus me deu. Esse O momento de transformação ministério. que você teve na sua vida, né? E isso, a transformação, primeiro, transformação espiritual, né? Porque eu estava... Você largou logo a bebida quando... Exatamente. Depois que eu me converti, pouco tempo depois, teve um encontro, lembra do encontro com Deus? Sim, Teve esse encontro com Deus, eu participei desse encontro. Então lá nesse encontro com Deus, a gente aprende muita coisa e a gente, pela palavra de Deus, a gente é transformado realmente. Verdade, o encontro é tremendo. É tremendo e vem mudança. O encontro é tremendo. Vem coisas que você consegue se libertar, É verdade. né? Que em séculos você não conseguiria. E Verdade. nesses momentos, realmente, é muito importante esse trabalho que a igreja faz, né? De Inclusive, transformação de vidas. Inclusive, vou provocar você agora. Vamos tentar fazer um encontro desse só de pastores. Tremendo, Vamos maravilha. fazer? Vamos? Bora fazer. Vou conversar com o apóstolo Augusto, que ele tem uma chácara muito boa ali em São Cristóvão. São Cristóvão, né? São Cristóvão, Acho conheço que é. a chácara dele. São Cristóvão, pra gente fazer um encontro só de pastores. Tranquilo. Vamos fazer, topar, passar 2 dias no encontro lá só. 3 dias, a gente 3 vai dias. Sexta-feira, 3 sábado dias. e É verdade. domingo. 3 dias. Sexta, sábado e domingo, é. E é tremendo. Momento Então tá fechado. sobrenatural. Bora fazer. Vamos marcar. Cláudio, esse programa se propõe a ouvir pessoas que têm histórias maravilhosas, mas que nunca foram dado a elas a oportunidade de ouvir. Tem mais alguma coisa no seu coração que você gostaria de falar pra gente poder compartilhar com todas as pessoas que estão nos assistindo agora? Primeiro, tem muitas Tenho coisas. certeza que sua filha vai assistir Tem esse muitas programa. coisas, com certeza. E uma das coisas importantes que eu quero falar para o senhor é, primeiro, parabenizar o senhor pela iniciativa de criar um canal, né, para ouvir pessoas como nós, pastores como nós, que eu sei que tem muitos pastores aí que realmente está precisando ser ouvido. Ser ouvido. Né? E não só ouvido, mas de um suporte. Sim. Porque esse suporte não chega, talvez, pelos poderes públicos. Sim. São igrejas pequenas, e igrejas pequenas, talvez, para eles não ter muito interesse. Né? Mas eu agradeço ao senhor, primeira coisa, por causa do espaço que o senhor está dando para a gente. E vem muito mais, viu? A nossa proposta é de realmente fazermos uma grande família. Vivermos como uma grande família, porque cada vida que você recupera na região que você trabalha, que ele recupera lá, é mais um filho e uma filha que você leva para Deus que ele não tem. Porque o filho que não existe, que não é nascido da água e do Espírito, Deus não conhece ele. Exato. Nós sabemos disso. E cada filho que nós entregamos ao Pai é um trabalho que ele se agrada. A única coisa que a gente pode dar a Deus que ele não tem é filhos e filhas. O restante, tudo ele tem, menos aquilo. Você já pensou nisso? Então, o seu trabalho, Cláudio, é muito importante. Seu trabalho, Ivane, é muito importante. E você, pastor, que está lá na igrejinha pequenininha, ó, a gente vai trazer todos os pastores, que a gente não tem preconceito com ninguém. Mas tenha certeza que a oportunidade primária é para pastores que são da periferia, pastores que não têm espaço em lugar nenhum, pastores que não são visíveis. Porque se você for procurar o poder público agora, ele não te ouve. Porque ele não sabe que você existe. Isso. Ele só conhece os pastores das igrejas grandes. Isso é verdade. Então aqui sentado comigo, você vai ver muito pastores das igrejas invisíveis, que são meus amigos, meus irmãos, e que comem comigo também. Daqui a pouquinho, inclusive, vai comer também. E a nossa experiência, vai tomar um pastor, cafezinho com a gente também, porque Adriano comeu o bolo todo naquele dia. Adriano tá viajando lá em Belo Horizonte, esse homem tá viajando. E comeu o bolo todo.
Mas, rapaz, É pregador de Gideões, né, Adriano? Então, pastor, como experiência, depois da conversão, como experiência pastoral, porque depois de 5 anos, quase 6 anos, foi que Sim. nós fomos levantados como pastores. A Sim. gente nunca almejou ser. Mas antes de ser, é aquilo que falamos, né? Não é doutor, é chamado. a né? gente ficou quase 6 anos cuidando de vidas, né? Cuidando de pessoas, ia de bicicleta fazer célula, levava minha filhinha pequena para fazer culto nas casas, né? Minha esposa, Isso mesmo. minha filha, a gente ia fazer culto, resgatando vidas. Isso ainda no processo pastoral, antes Sim. de ter ministério, né? Porque não foi fácil. Vidas que às vezes a gente chegava lá, pessoas que assim, muitas pessoas estão esperando só uma oportunidade para Perfeito. poder, né, se entregar realmente para Jesus. E a gente foi um canal de Deus para transformar muitas vidas. Inclusive, depois que a gente conseguiu administrar o ministério, né, a gente tinha um ministério Templo da Vida ali no Cidade Nova, Lamarão, Santos Dumont. A gente já trabalhou aquela área ali e a gente viu quantas pessoas a gente conseguiu resgatar. Pessoas o que reino de inclusive Deus. estavam ameaçadas de morte. E a gente ir, depois do culto, ir nesse local, boca de fumo, falar com o traficante que estava ali torturando, e aquela menina ia morrer, e a gente conseguir resgatar dali, inclusive fazer oração até por eles. E locais que a gente sabe que é E pesado. só o evangelho faz isso. São só o locais que é evangelho. pesado. Mas o que é que acontece? A igreja chegou, né? Na Cidade Nova, por exemplo, muitas pessoas Isso que é fabuloso. rapaz. destruída. Isso é fabuloso. Isso é fabuloso. Destruída na vida. E a gente, pessoas que andavam, irmã, com canivete, com revólver na cintura, mulher, entendeu? E dizendo que era para se defender e tal. E aí a gente conseguir resgatar essa vida, aceitar Jesus, ser membro da igreja, trazer outras vidas. A gente fez esse trabalho ali dentro, entendeu? Muito tempo a gente trabalhou, quase 12 anos ali naquela área. Lamarão também. Então nós, assim, só temos a agradecer a Deus por ser esse canal de bênção na vida dessas pessoas. É lógico que depois de um certo tempo, a gente, devido às condições financeiras, não tivemos a condição de manter. Inclusive depois da pandemia, teve essa A crise pandemia financeira. fechou muita igreja. Teve os decretos aí de poder público, fechou as igrejas, e eu, como honro princípios, acabei obedecendo e fechava mesmo. Fiquei 1 ano pagando aluguel sem ter culto, com a igreja fechada. Então não foi fácil, e os discípulos foram fiéis nessa época realmente para manter. Então a gente tem essa dificuldade, né? E precisamos realmente de um espaço como esse e de pessoas que olhem para os pastores de igrejas menores que realmente está carente desse suporte e dessa ajuda para poder permanecer fazendo a obra e ganhando almas para o reino de Deus. Que é o que importa. Com certeza. Ganhar almas para o reino dos céus. Povoar os céus e saquear o inferno. Cláudio, Exatamente. obrigado. Eu que agradeço. Você vai ser chamado mais outras vezes, viu? Eu que agradeço. Vamos fazer esse trabalho mais vezes, porque para mim é muito honroso. E você falou aí que você entrou na igreja bêbado. Foi. E eu me lembrei que eu era porteiro da igreja da Assembleia de Deus, do apóstolo Wilson, você deve ter conhecido. Lembro. Não era bem porteiro, né? Mas eu gostava de ficar na portaria. Aí eu tava chegando na igreja e chega Berginaldo, bêbado, ó, cheio de cachaça. Aí eu disse, Berginaldo, você não vai atrapalhar o culto não. Eu disse, eu não vou não, só vou ficar aqui na porta. Berginaldo, você tá muito bêbado. Você tem que aceitar Jesus. Se Berginaldo ver isso, ele vai rir. Aí ele quis forçar a entrada na igreja. Eu disse, rapaz, você não vai entrar bêbado não, porque você não tem condições de ficar aí não. Ele quis entrar, eu dei uma rasteira nele. Ele, pô, seu irmão, isso pode? Eu digo, não pode, mas eu fiz. Lembra de Pedro? O que é que Pedro fez? Não podia, mas Pedro fez. Cortou a orelha do soldado. Berginaldo, foi uma rasteira santa. Berginaldo hoje é pastor da Assembleia de Deus, missão, rapaz. Olha aí, tá vendo? É mole. Depois eu me encontro com ele, ele disse, eu vou comer uma galinha. Ele tava lá no interior de Santa Rosa de Lima. A rasteira valeu, não foi, Berginaldo? E só para deixar registrado, né, depois da minha conversão, nosso casamento foi restaurado para a glória de Deus. Há 23 anos, mais ou menos, estamos juntos, para a glória de Deus. Né? Então, que é uma área muito complicada, né? né? É difícil, o relacionamento, você manter-se
Muitos firme, pastores estão passando por né? muita dificuldade. Quando a crise vem, E nesse entendeu? Se mundo não tiver- tecnológico agora, a coisa está ficando muito piorada. Isso, quando vem a crise, a dificuldade, Por isso que é tem que ser importante, fiel. por isso é importante ter uma escuta. Se parar para ouvir, pastores conversarem com o outro. Você tem um local para poder você conversar, porque não tá fácil não, filho. Não tá fácil não. Mais uma vez eu lhe agradeço, Varão, pela liberdade, né, de poder vir. Não só pelo espaço, que o espaço é nosso, para a glória de Deus, mas eu estou partilhando ele com todos os meus irmãos. E vai vir muito mais aí. Varão, Obrigado, pastor. tamo junto. Deus te abençoe. A nós Outra todos. coisa importante, pastor Cláudio, ele faz parte da nossa diretoria, né, do Instituto Arte da Fé também. Ele estará desenvolvendo toda a parte de tudo que envolve o social, que vai ser abençoador para as igrejas. O coordenador é pastor Cláudio, homem da nossa confiança, homem que goza de total respeito nosso. Então, os pastores que estão nos assistindo agora, que querem vir, por exemplo, participar da nossa atividade, participar conosco do Instituto, dos benefícios que o Instituto tem trazido e vai trazer muito mais para as igrejas, você vai falar com a figura do pastor Cláudio, tá? Ele é a pessoa responsável de atender as lideranças das igrejas. E ele sabe, porque ele é também um pastor que entende o coração do pastor invisível. Ele vai te atender com o maior respeito, com o maior carinho do mundo, tá bom? Deus te abençoe. Voltamos logo, logo. Deus te guarde, Deus te proteja. E que o Senhor Jesus abençoe sua mente, sua alma, sua família, sua igreja. Que você seja super abençoado e que você aceite Jesus como seu Salvador. É simples. É só abrir a boca e confessar assim: Jesus Cristo, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Entrego minha alma a ti. E que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e que jogue todos os meus pecados no mar do esquecimento. Deus te abençoe, tá bom? O programa Me Conta Aí tá terminando. Tchau.